assim, se tem uma raça que é difícil de contratar, é vendedor. Sabe por quê? Porque quando ele é bom, ele é bom. Mas quando ele é ruim, ele é ótimo. Porque quando o vendedor ele é ruim, ele se vende tão bem que você acredita que ele é bom. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Paulilo, eu sou cofundador do Agendor e hoje aqui no Fora do Forecast a gente vai falar de um tema que é muitas vezes muito negligenciado pelas empresas e pelas equipes de vendas, pelos gestores comerciais no Brasil, que é o tema de contratação e formação de vendedores. E para isso a gente trouxe aqui uma das maiores referências de liderança comercial no Brasil, Cameli Rabelo. Fala, Cameli, tudo bem? Prazer aí ter você conosco. Prazer é meu, obrigada pelo convite. É sempre bom falar do tema que a gente é apaixonado, né? Falar de vendas é um tema que eu, assim, toda vez que eu sou convidada, brilho os olhos, porque eu amo falar sobre o tema. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cameli Rabelo, eu sou cofundadora da Exchange. Sou hipnoterapeuta corporativa, esse não é o nome trava-língua, né? Que o pessoal olha para minha cara com olho de Mônica, falando, gente, o que um hipnoterapeuta corporativo faz? Já já a gente fala sobre esse assunto. Sou especialista em vendas e liderança comercial, então minha jornada de carreira aí nos últimos anos no corporativo, passei por praticamente todas as posições em vendas, fui pré-vendedora, vendedora, supervisora, gerente, diretora comercial. Minha última experiência antes de ficar ali 100% dedicada à Exchange foi como líder comercial na OMI, onde saí de 0 para 140 vendedores em um curtíssimo espaço de tempo. Então, olha que contratar e desenvolver foi uma das coisas que eu mais fiz. Então, teve muito aprendizado, muitos acertos e muitos erros, que com certeza a gente vai conseguir compartilhar com a galera aqui hoje. E para quem não conhece a Exchange é uma aceleradora de vendas, né? Então, enquanto aceleradora de vendas, a nossa grande missão é acelerar profissionais e operações comerciais através de capacitação, que é um dos temas que a gente vai falar aqui, desenvolvimento, treinamento do time, e também através do Exchange as a Service, né, que é um projeto que a gente entra na operação realmente para criar a máquina de vendas do cliente. Eu e meu sócio Ricardo Aquino, que eu brinco que é a minha outra metade da laranja, né, ele é o lado da gestão, o lado do dado, o lado do racional da venda, e eu sou a pessoa que é mais focada em pessoas. A gente teve um programa com ele também, né? Inclusive, que foi bem legal, bem aprofundado, foi show de bola. Então, quem tiver interesse também em buscar aí no canal, eu acho que não vai se arrepender. É isso aí, vamos lá então. Cameli, para a gente começar aqui, eu queria começar fazendo uma pergunta para você sobre contratação de equipe de vendas, né? Considerando os avanços da tecnologia com inteligência artificial, considerando a abundância de informações, a abundância de ofertas, considerando a necessidade de respostas rápidas e aumento de expectativas dos clientes com relação aos seus fornecedores, quais são as características que hoje você costuma buscar ou você indica buscar num vendedor, na hora de contratar e abrir uma vaga de um vendedor? Boa, excelente pergunta. Bom, a primeira coisa é que eu ontem participei de um webinar onde a gente falou exatamente desse tema e a gente fez até uma analogia com o passado, para quem é vendedor há mais de 15, 20 anos, né? Lembra que a forma com que a gente prospectava no passado, a forma com que a gente se relacionava era muito diferente, né? A galera estava lá falando de páginas amarelas e a gente hoje fazendo social selling. Então, o negócio está muito diferente. Obviamente que a forma com que a gente buscava vendedores no passado não é a mesma forma que a gente busca vendedores hoje. Mas uma das coisas que eu vejo que os líderes mais querem é uma resposta pronta. Eles querem um avatar pronto. Eles querem características prontas, querem que alguém chegue para ele e fale assim, olha, o que você tem que procurar nessa pessoa é isso, 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 isso. E na minha visão, não existe um avatar pronto, não existe um desenho pronto. Existem duas coisas. O desenho do teu avatar de contratação a partir dos vendedores da tua equipe que já performam, ou 2, se eu não tenho esse avatar de contratação baseado no que já funciona na minha operação,
Eu criar esse avatar de contratação a partir de benchmark, a partir de boas práticas de outros líderes que têm operações similares à minha. Quando eu falo similares à minha, eu estou falando no sentido de ticket médio, ciclo de venda, tipo de tecnologia, tipo de solução, tipo de serviço, tipo de produto que eu vendo, para eu entender, sim, o que está performando, o que está funcionando na grama do vizinho, que eu posso usar como referência. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vou pegar aqui um cliente real meu, tá? A gente fez um estudo com a base de vendedores dele. Então, o que a gente faz normalmente, Júlio, quando a gente entra numa operação e precisa criar esse avatar de contratação para replicar, né? Tipo, quem tem mais de 30 vai lembrar dos gremlins, né? Sabe quando você joga água? Tem vendedor da tua equipe que dá vontade de jogar água nas costas para ver se brotam outros iguais, né? Basicamente isso que a gente procura fazer. Então, quando a gente entra na operação, a primeira coisa que a gente faz é me passa o ranking, né, dos teus vendedores, pré-vendedores, por ordem de entrega, e a gente pega aqueles outliers e aqueles vendedores que estão batendo meta, e a primeira coisa que a gente faz é bater um papo com eles, fazer uma entrevista, como se a gente estivesse entrevistando ele para contratar, e aplicar alguns assessments, alguns testes para avaliar o perfil desse vendedor. Então, coisas que a gente consegue extrair dali. Por exemplo, esses vendedores de alta performance, eles são vendedores mais dominantes, mais influenciadores, mais estáveis ou mais cautelosos, mais analíticos. A gente consegue extrair, por exemplo, que aquele vendedor de alta performance é um vendedor que tem determinação, automotivação, independência, entusiasmo, autoconfiança, multitarefas, proatividade, olha só, isso num teste, dinamismo, extroversão, um bom relacionamento interpessoal, ótima sociabilidade, competitivo, perfil vendedor, diplomata e orientado a resultados. Isso em um teste. Um teste. A gente já consegue mapear tudo isso nos melhores vendedores. Aí um outro teste que a gente aplica vai mapear qual é o estilo de venda desse vendedor. Ele é challenger? Ele é lobo solitário? Ele é empenhado? Qual é o estilo dele? Ele tem coachability? Ele tem resiliência? Então, o que a gente faz? A gente cria o avatar do vendedor ideal, as características baseadas nos melhores vendedores e passa isso para o RH para replicar esse perfil nos candidatos que a gente está selecionando. Então, aqui os líderes têm duas saídas. A primeira saída é, se eu tenho uma base de vendedores que performam, eu vou fazer isso com a minha base. Se eu não tenho, eu vou fazer um benchmark com outros líderes para entender quais são as competências dos vendedores que mais performam para eu tentar replicar no meu. Então, assim, gente, saiam da cilada de querer achar uma roda de competências padrão, uma lista de competências padrão que vai garantir o sucesso, porque o que funciona na tua empresa pode não funcionar na minha. Né? Se de repente a tua empresa tem uma venda que precisa e exige que aquele vendedor seja mais técnico, seja um engenheiro, seja mais analítico, e é aquilo que funciona para a tua operação. Eu posso ter uma outra operação, SMB, ticket baixo, ciclo de venda curto, que eu preciso de alguém executor, né? Que é vende, passou, vende próximo. Então, não dá definitivamente para você, enquanto líder, usar um template, um framework, qualquer coisa que você queira chamar, para chamar de seu, pegando um padrão do mercado, porque não vai funcionar. E isso que você falou é bem interessante, porque depende também do público que você atende, né? Às vezes do público, do cliente que você vende, ele tem uma expectativa de atendimento que varia de segmento para segmento, né? Então, às vezes tem um público que é uma venda, às vezes um ticket médio um pouco mais baixo, ele não tem uma necessidade de compra de confiança tão aprofundada, de construção de relacionamento tão extensivo, de uma capacidade da empresa oferecer tanta disponibilidade dos vendedores de atender tanto quem está fazendo o negócio quanto o restante da empresa, né? Porque essas compras mais enterprise esperam que o fornecedor a empresa inteira fique totalmente à disposição. Então, varia também bastante de tipo de mercado e o tipo de cliente que você vende, né? De fato, acho que buscar um templatezinho, acho que é um modelo, né, muito complicado, né? Não existe uma regra padrão para isso. Mas os gestores, eles costumam buscar isso daí, né? Então, para quem está começando, assim, porque o que acontece, a gente já falou com muito gestor comercial aqui,
que às vezes o gestor comercial ele não sabe nem como redigir uma descrição de cargo. Ele não sabe nem exatamente o que avaliar, né, nos vendedores. Então, vamos buscar um cenário. Vamos supor que eu sou um gestor, que eu sou uma distribuidora de alimentos para supermercados e eu quero contratar vendedores para minha equipe comercial. O que seria básico que eu poderia buscar? Boa. Bom, assim, vamos pensar no básico do básico, tá? A primeira coisa é que se você está nesse cenário, a primeira coisa que eu te recomendo é não contrate. Se você está nesse cenário que você não sabe nem criar uma descrição de cargo, você não sabe o que avaliar num profissional de vendas, não contrate. Procure uma empresa que seja especializada em recrutamento e seleção de vendedores. Existem várias no mercado que vão te ajudar desde a descrição da vaga, a quais assessments têm que ser aplicados, a quais competências são comuns a vários vendedores. Então, eu fiz uma lista aqui de um cliente meu para vocês. Mas se a gente pegar um paralelo desse cliente com outros, a gente vai ver que tem muita similaridade, tá? Vou te falar que, assim, em 80% dos casos, os vendedores são, sim, comunicadores executores. Dá para dizer que a maioria é, tá? Isso, para mim, não elimina candidato. Eu nunca eliminei candidato pensando... Nunca diga nunca. Eu já fiz isso no passado, mas, assim, depois que eu aprendi que isso não era determinante, né? Quando eu digo determinante eu posso ter uma pessoa que é planejadora, analítica, mas que quer muito se desenvolver comercialmente, ela sabe que a comunicação vai ser um pilar que ela vai ter que desenvolver, e é possível, tá? Mas se a gente pegar por padrão, Júlio, 80%, isso eu faço teste em todas as minhas turmas, 80% das pessoas que trabalham em vendas são mais comunicadoras executoras. Então elas têm mais facilidade de se comunicar e elas lidam melhor com meta agressiva, esses dois perfis. Existe essa similaridade. Existe uma similaridade, por exemplo, de determinação, automotivação, coachability. Então, tem algumas coisas que a gente poderia listar como, poxa, Camille, quando você faz esse avatar para vários clientes, você encontra similaridade entre algumas competências, mesmo sendo operações diferentes? Encontra. Mas se você é um empreendedor, você é um empreendedor que tem que contratar um vendedor, mas você nunca fez isso, a minha recomendação é não faça isso por conta própria. Assim, se tem uma raça que é difícil de contratar, é vendedor. Sabe por quê? Porque quando ele é bom. Mas quando ele é ruim, ele é ótimo. Esse é o problema. Em que sentido? Como assim? Porque quando o vendedor ele é ruim, ele se vende tão bem que você acredita que ele é bom. Entendeu? Se você não sabe do que ele está falando de forma aprofundada, você vai na lábia dele. Você cai. Que é o famoso vendedor de gogó, né? Aquele que tem uma boa lábia, é muito comunicador, é persuasivo, encanta. Na hora que o gestor fala, nossa, mas essa pessoa, se ela conseguiu me convencer aqui na entrevista, ela com certeza vai conseguir convencer o cliente. E quando chega na prática, tem várias habilidades que ele não tem várias competências que ele não tem e que são necessárias para aquela função. Vou dar um exemplo simples, tá? Se a tua venda, por exemplo, é uma venda que exige operar um stack, né, de ferramentas ali, tipo o CRM, exige que ele utilize, sei lá, um Sales Navigator, que ele utilize uma ferramenta de automatização no LinkedIn, que ele utilize uma ferramenta de automação de alguns processos, quer dizer, é muito tecnológico. E esse vendedor não tem a mínima noção de tecnologia, ele pode ter a melhor lábia do mundo, ele não vai performar. Então, por isso que eu falo, quando o vendedor é bom, ele vai bem. Mas quando ele é ruim, ele normalmente costuma ser ótimo, para quem é ainda um incompetente inconsciente na contratação de vendedores. Eu já vi muito CEO reclamar comigo e falar, cara, eu contratei errado e só agora eu entendi por que eu contratei errado. A pessoa pareceu boa demais, batendo um papo, fazendo uma entrevista, conversando, parecia ótima. E depois ela não entregava nada do que ela tinha dito para mim que entregaria. Então, eu falo que assim, contratação não pode ser feeling. Contratação tem que ser baseada em dados, bem como todas as outras decisões que a gente toma no comercial. Por isso que eu não faço processo seletivo sem roleplay e sem assessment. Essas características, só para você ter uma ideia, Júlio, essa lista aqui desse cliente que eu citei para vocês tem nada mais, nada menos que 23 skills. 23 skills. Como é que você quer
validar essas 23 skills numa entrevista. Você não vai validar tudo isso numa entrevista. É muito difícil. Então, não é muito mais fácil você aplicar um assessment com o candidato e avaliar tem ou não tem? Porque o próprio assessment vai te dizer isso. Mas muita gente... Uma coisa que eu falo, análise comportamental é uma coisa muito comum no RH. Eu conheço poucos líderes que se formam como analistas comportamentais para contratar melhor. Então, peçam ajuda. Melhor dica que eu posso dar para vocês. Contratem uma empresa que seja especialista nisso. Eu queria pegar esse gancho que você falou do processo comercial, que é a minha próxima pergunta, porque muita empresa que busca expansão territorial, eu quero trabalhar uma nova região que eu não trabalho hoje em dia. Busca representantes comerciais que já têm um tempo mais de experiência, né, de vivência profissional, idade, etc., que já tem uma carteira de clientes formada naquela região para ter uma penetração de mercado um pouco mais rápida e aproveitar aquela carteira já formada naquela região geográfica. E aí, às vezes tem muito problema nisso, porque traz um vendedor que às vezes tem muitos vícios e tem muitas crenças limitantes que impactam a produtividade no trabalho, né? Então eu queria saber de você, assim, o que um gestor comercial ele precisa ter em mente na hora de formar um processo seletivo eficiente para garantir que vai trazer um bom profissional? Boa. Bom, o que acontece, gente? Existem, de novo, mercados e mercados. Existem alguns mercados específicos que faz muito sentido trazer um vendedor que já tenha uma carteira. Eu sei disso, tá? Agora, ele ter uma carteira é certeza de sucesso? Não, definitivamente não é. Isso se a gente pegar até a referência do livro Challenger, dependendo do que ele vende. Se for uma coisa transacional, ok. Mas se for uma venda complexa, não tem relação alguma com esses olhos azuis que esse vendedor tem e esses clientes que ele já tem na carteira. Não tem a ver com relacionamento, né? Quando a gente pega a base da pesquisa do Matt Dixon no livro Challenger, a gente vê que os vendedores outliers que passaram ali pela pesquisa que ele fez entre os 6 mil vendedores que eles analisaram, entre o vendedor Challenger e o construtor de relacionamento, a gente tem uma distância gigante. De 100% dos vendedores que ele analisou que eram outliers, quer dizer, aqueles vendedores acima da média, 39% eram challenger, 7% era construtor de relacionamento. Construtor de relacionamento ficou em último no ranking. Depois do lobo solitário, depois do empenhado, depois do solucionador de problema, quer dizer, ele está lá na lanterna da lanterna. Então, achar que na venda complexa você vai performar porque o vendedor está vindo com uma carteira, você pode estar muito enganado. Começa por aí, né? Porque você pode trazer um vendedor que tem um conhecimento e a gente cresceu em vendas ouvindo que venda é relacionamento. E eu continuo acreditando nisso. A venda tem muito do relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento me ajuda a entrar na conta. Mas não é o relacionamento que vai me fazer vender. Ninguém vai vender um negócio de $500 mil, um negócio de 100 mil, um negócio de 50 mil, um negócio de 10 mil que seja. Porque você é amigo do cara, porque você conhece o cara há 10 anos, você conhece há 5 anos. Se você não tiver uma solução que realmente faça sentido para ele, ele não vai comprar, mas vai continuar tomando café com você, né? Então, assim, a estratégia de trazer um vendedor com carteira é uma boa estratégia? Eu sim considero que é. A questão é, se esse vendedor que está vindo só tem a carteira, mas ele não tem as competências que a gente precisa para performar, é uma questão de tempo dele entrar, tentar trazer, não conseguir, ou conseguir, mas não na velocidade que você gostaria, e você demitir e contratar um outro. Então, na minha visão, independente se eu estou contratando um vendedor que tem carteira ou não tem carteira, uma das coisas que eu deveria avaliar com muito afinco é a capacidade desse vendedor de evoluir, de melhorar quando recebe um feedback. Porque eu acho que a pior coisa, o pior erro que um líder pode cometer é contratar alguém que é impossível desenvolver. Uma pessoa que quando você dá um feedback, ela acha que ela é a última bolacha do pacote, ela já sabe tudo, ela já veio pronta, e qualquer coisa que você tenta treinar, uma competência nova, uma técnica de venda, essa pessoa se recusa porque ela acha que ela já está autossuficiente e não precisa disso. Então, a única forma de fazer isso aí é ou roleplay, faseado, né? A gente faz o roleplay, dá um feedback, faz uma segunda rodada de roleplay, avalia o quanto a pessoa melhorou de uma rodada para outra, é uma forma, ou através de assessment, que também traz o resultado de coachability. Esse livro, é o The Challenger Sale, né, que é a venda desafiadora em português, que ele é sensacional, e eu queria que você falasse um pouco desse perfil do vendedor desafiador, né, do Challenger.
Boa. que esse livro fale? Tipo, por que que ele é melhor do que o construtor de relacionamento? Excelente. O que acontece, gente? O Challenger, ele tem, na minha visão, ali 3 grandes características que fazem com que ele performe muito mais do que os outros perfis, né? Ali representando 39%. A primeira coisa que um vendedor Challenger faz muito bem é controlar o processo comercial. O Challenger é aquele vendedor que ele não vai terminar uma reunião, por exemplo, e falar, então tá bom, você tem meu contato e qualquer coisa você me manda uma mensagem. Saindo daqui eu te mando um e-mail. Cara, nunca. Ele sabe exatamente quais são as etapas do funil e quais são as etapas do processo comercial até chegar num fechamento. Então ele sabe que, por exemplo, vai ter uma etapa de discovery, depois ele tem uma etapa de apresentação de projeto, proposta, ou uma apresentação técnica de solução, depois a proposta. Ele sabe que tem que ter uma reunião de devolutiva do cliente para fechar com ele, porque senão ele vai ficar brincando de gato e rato fazendo follow-up. Então ele nunca vai sair, por exemplo, de uma reunião sem uma outra amarrada. Ele tem um bom controle do processo e o controle do processo, inclusive no sentido de ampliar a consciência do cliente de como funciona o processo. Porque eu sempre falo isso, né? O cliente ele não sabe como compra a tua solução. Nenhum cliente sabe. Porque hoje em dia você compra coisas arrastando para cima. Então você pode comprar um negócio, tipo, arrasta para cima e põe o cartão. Você pode contratar uma coisa ligando no telefone da empresa e falando com uma pessoa e comprando por telefone. Você pode comprar alguma coisa falando com uma pessoa por telefone que vai te passar para um outro cara que vai fazer uma reunião com você e vai fechar na hora. E você pode fazer uma compra depois de 10 reuniões ao longo de um ano. Então, cada negócio é um negócio e cada negócio tem um processo diferente. Então, uma coisa que o Challenger faz muito bem é controlar o processo. E tem coisas simples que um vendedor pode fazer para controlar o processo, do tipo, entrar numa reunião e alinhar expectativas com o cliente. Sim, o que te motivou a marcar essa reunião? O que você espera dessa reunião? O cliente vai te falar. O que o vendedor tem que fazer logo na sequência? Eu acho que é um erro que muita gente comete e que é o óbvio que precisa ser dito. Alinhar expectativas, gente, não é ouvir o outro. Alinhar expectativas é ouvir o outro e o outro te ouvir. Então não é só você ouvir o cliente, é você falar depois. Bom, então deixa eu alinhar com você como é que normalmente acontece aqui o processo com a gente. Essa reunião é uma reunião para isso, isso, isso e isso. Depois dessa reunião, se fizer sentido para vocês e para a gente vai marcar uma próxima. Nessa próxima, a gente vai fazer isso, isso, isso e isso. E 90% dos casos, os clientes não fecham com a gente nessa reunião. Então, depois dessa reunião, a gente vai deixar uma devolutiva marcada. A reunião de devolutiva é um feedback de vocês para a gente, de quando vocês pretendem dar seguimento ao projeto. Acabou. Eu alinhei o processo, o cliente já sabe quais são as etapas, o cliente já sabe que você não vai mandar a proposta para ele por e-mail, o cliente já sabe que você não vai mandar a proposta para ele antes de uma apresentação da solução. Então, está super alinhado. Então, o vendedor Challenger, eu brinco que ele, por exemplo, ele não tem medo de apresentar uma proposta. Ele não é o vendedor que vai apresentar a solução e falar, então, saindo daqui eu te mando a proposta. Nunca, jamais. Ele lida muito bem com a fricção ali, né? Com aquele debate construtivo de apresentar uma proposta, estar desalinhada com a expectativa do cliente, ele negociar com ele ali na hora sem medo de ser feliz. Então, o Challenger, ele tem muita segurança, né? Ele tem muita confiança também de todo o conhecimento que ele tem sobre negócio para falar com o cliente. Então, ele tem um bom controle do processo. A segunda coisa que ele faz muito bem é flexibilizar o discurso. Então, o Challenger, ele tem um conhecimento tão bom de negócio, e de novo, não estou falando de produto, eu não estou falando de conhecimento técnico de solução, eu não estou falando de conhecimento da empresa, estou falando do conhecimento do negócio do cliente. Ele conhece tão bem o negócio que ele tem essa facilidade de falar com vários stakeholders, entendendo quais são os objetivos e incentivos daquela pessoa e modelar a forma com que ele vai apresentar valor da solução para cada pessoa. Então, por exemplo, ele sabe que se ele estiver conversando com o CEO, o que ele vai ter que falar e apresentar é uma coisa. Se ele estiver falando com o diretor, o que ele vai falar e apresentar pode ser outra coisa. Se ele estiver falando com a equipe operacional que vai usar a solução dele, que vai efetivamente tem que brilhar os olhos, ele sabe que ele vai ter que direcionar o discurso dele para outra coisa. Então, enquanto para um ele vai ter que falar muito mais de redução de retrabalho, de aumento de produtividade, para outro ele vai ter que falar de dashboard, ele vai ter que falar de visualização gerencial, ele vai ter que falar de ROI, ele vai ter que falar de outra coisa. Então ele tem essa facilidade de flexibilizar o discurso para cada stakeholder
falando da mesma solução. E a terceira coisa que ele faz muito bem é educar o cliente, é trazer insights de negócio para o cliente. O cliente, quando ele entra em contato com você, ele quer solucionar um problema. Só que existem várias formas de solucionar o mesmo problema. Uma das formas é com a tua solução, mas ele pode solucionar de outras maneiras. Ele pode solucionar com algum concorrente teu, ele pode, em alguns casos, solucionar dentro de casa. Ele não precisa necessariamente solucionar com você. Então, o Challenger ele tem uma boa capacidade de dar insights de negócio, trazendo cases de sucesso, inclusive de outros clientes, para mostrar para aquele potencial cliente como que ele pode ajudar a fazer esse negócio acelerar, alavancar. Né? Então, um exemplo disso é quando eu vendi RP por muitos anos, e quando eu vendi RP para PME, que estava usando Excel, a gente tranquilamente usava Spin Selling e conseguia fazer virar. Quando a gente começou a pegar uma fatia do mercado mais educada, que já usava um concorrente, que já tinha um RP, que já conseguia andar com as próprias pernas ali sem muito retrabalho, a gente teve que começar... Já sabia que você estava aplicando o Spin. Se você aplicar, ele ia saber. O problema não é nem saber. O problema é ele não reconhecer determinados problemas básicos que a gente facilmente conseguia fazer com a PME. Uhum. Então, por exemplo, quando você fala com uma PME, você vai fazer uma pergunta de situação. Qual software que você está usando? Nenhum. Como é que você está emitindo suas notas? Pelo site da prefeitura. Cara, você acha o problema muito fácil para um cara que está usando Tilibra ou Excel versus um RP. Agora, você vai pegar um cara que já está usando um RP há anos e você quer trocar para o seu, aí o buraco é mais embaixo. Achar um problema, achar uma implicação que faça ele trocar, não é tão simples assim. Então, quando a gente começou a partir para o Challenger, isso deu muito mais resultado. Por quê? Porque a gente começou a trazer mais insights de negócio para ele no sentido de, cara, você sabia que hoje os RPs estão na nuvem? Você não precisa ter o teu servidor local. Olha quanto você gasta com servidor local. Eu tinha um cliente que tinha servidor local e perdeu todas as informações dele por falta de backup. Aqui você vai ter um backup a cada lançamento. Tudo que é teu está seguro na nuvem. Olha a quantidade de integrações que um software, por exemplo, que não tem API aberta, ele tendo a necessidade de integração, como é que ele vai fazer isso? Ou ele vai botar uma mala de dinheiro na mesa do fornecedor e falar, pelo amor de Deus, integra aqui com essa outra solução, porque eu preciso melhorar meu processo. Se você tem uma solução, por exemplo, com a API aberta, você pega um desenvolvedor, ele pluga os fios e as soluções estão integradas. Então, a gente passou a ter que ser muito mais challenger, muito mais desafiador, né? No sentido de trazer insights de negócio para ele economizar, para ele ter mais produtividade, para ele ter mais lucro na operação dele, pensando numa solução comparada ao que ele tinha. Então, o challenger ele tem essa capacidade de permear nesses 3 grandes pilares. Acho que tem 2 formas também de que acho que sintetizam bastante a postura do Challenger numa negociação, numa conversa com o cliente, que é se você termina essa conversa ou a reunião com o cliente, e aí o cliente ele pagaria para ter conversado com você, né? Ou seja, se a conversa foi tão boa, você proveu tanto insight de negócio sobre o próprio business, sobre o próprio negócio do cliente, para despertar até a vontade do cliente falar, cara, eu pagaria por ter tido essa conversa com você. Significa que de fato você entregou valor suficiente. Esse é um ponto. Segundo ponto é você provocar e fazer o cliente ele olhar as coisas de uma perspectiva diferente que ele nunca pensou antes. Então, se você provocar a perspectiva do cliente pensar, nossa, eu nunca vi isso dessa forma. Você tem razão. Você destrava uma confiança no cliente sobre você enorme, porque você ajudou ele a enxergar algo que ele nunca tinha enxergado. Né? Então, você quer um exemplo claro de uma venda que eu fiz? Eu lembro até hoje, eu estava treinando um vendedor e o cliente ele tinha 700 contratos para faturar todos os meses. E ele tinha 7 pessoas no faturamento que faziam o faturamento desses 700 contratos. Eram 7 pessoas para 700 contratos. E ele achava super normal. Normal, pô. Os 700 contratos, tem 7 pessoas que tem que faturar essas notas, emitir boleto, mandar para o cliente e tal. Eu falei, você sabe quantos clientes a gente tem? Ele falou, não faço ideia. Na época a gente tinha 14 mil. Quando eu saí de lá, eu saí com 65 mil, mas naquela época a gente tinha 14 mil. A gente tem 14 mil clientes.
Você faz ideia de quantas pessoas a gente tem no faturamento? O cara deu tela azul. Porque ele falou assim, peraí, se eu tenho 700 contratos, 7 pessoas, ela tem 14 mil clientes, ela deve ter um andar de pessoas de faturamento para faturar tudo isso. Eu falei, eu tenho uma pessoa que clica em um botão, fatura todas as notas, emite todos os boletos, manda tudo para o cliente, lança no contas a receber esses contratos. Ele falou, como assim? Como assim? Né? Então, o cara nunca tinha imaginado que existia uma solução que pudesse fazer isso num clique. Né? Então, isso é educar e ser desafiador com o cliente, né? Provocativo no sentido dele falar, cara, que bom que eu tive essa conversa com esse vendedor, porque eu tô aqui fazendo um negócio totalmente contraproducente e nem sabia. E essa diferença entre o vendedor que conhece muito do próprio produto ou negócio e o vendedor que conhece muito sobre o business do cliente, né? O negócio do cliente, de quem que ele está atendendo, né? Porque daí sim ele consegue fundo e ele já chega com um leque, né? Também falo, normalmente quando eu falo com empresas do seu segmento, você como, enfim, gestor, sei lá, financeiro, de marketing, etc., eu ouço esse problema aqui, né? E isso é um dos problemas que você tem, então ele também, ele diferentemente de você fazer um monte de pergunta para o cliente e perguntas que muitas vezes você já deveria saber de enriquecer os dados do cliente ou fazer uma pesquisa prévia, um estudo prévio do cliente, ele já chega com esse conhecimento prévio sobre quem que ele está falando e sobre o mercado, e sobre as dores e etc, né? E para nossa sorte, existe assessment para avaliar o estilo do vendedor, tá? Eu queria, Camille, que você comentou sobre como é parte crucial do processo de seleção de vendedores o roleplay. Né? E o roleplay em inglês é um inglês para fazer um teatrinho, então fazer uma simulação de conversa, uma simulação de vendas, né? Eu queria saber o que um gestor de vendas ele precisa considerar para avaliar, para primeiro montar um teatrinho que vai conseguir prever muito bem a performance do vendedor no dia a dia de vendas se ele for contratado. Boa, excelente. Normalmente como a gente faz, tá? A gente já... Por eu ter contratado mais de 140 vendedores, vocês podem prever que eu fiz pelo menos mais de 300 entrevistas e roleplays, né? Porque a taxa de conversão do roleplay normalmente é de 30%, 50%. Eu normalmente faço... eu recomendo fazer o roleplay em grupos de até 4 pessoas. Tem gente que fala, não, eu quero fazer só com uma pessoa. Beleza, mas se você tiver que escalar e contratar muita gente, dá para fazer com 4 pessoas numa mesma dinâmica. E basicamente o que a gente faz o RH faz as entrevistas, a gente garante que os candidatos estão realmente qualificados através de um SLA e gatilhos de passagem no pipeline de talentos, né? Então tem que ter acordos ali com o gestor de qual a pretensão mínima saudável, viável para a gente avançar com ele no funil, porque é muito parecido com vendas, né? É muito parecido com spin, com bunch, assim, cara, orçamento, né? Se o cara vem com uma pretensão de 8, eu só posso pagar 3, esquece, tá fora do valor de reserva, tá fora das zonas de possível acordo. Posso encantar o candidato até dizer, chega, ele não vai topar sair de 8 para 3 só porque meus colegas de trabalho vão ser legais comigo. Então, você define ali alguns gatilhos com o RH para ele qualificar, então o RH acaba fazendo um papel de pré-venda, né? Ele acaba fazendo um papel de BDR, SDR ali, trazendo candidatos qualificados, e eu normalmente recomendo que ao invés de você ir para uma entrevista direto, você vá para o roleplay direto. E depois do roleplay você faça o assessment e a entrevista final. Então nesse roleplay, basicamente o RH tem que mandar um e-mail para os candidatos aprovados com todas as orientações. Que orientações são essas? Eu normalmente mando o link do site da empresa que ele vai usar como ICP. Então, por exemplo, vamos, sei lá, prospectar a Pet Love, né? Eu mando ali o link da Pet Love. Esse é o nosso perfil de cliente. Eu mando o link do LinkedIn da persona. Esse aqui é o link do CEO, CMO, CFO, enfim, dependendo da persona que você ataca positivamente, vai. E aí eu mando alguns links de referência de estudo, né? Então a gente pode, por exemplo, mandar o link de um webinar que fala sobre a nossa solução, que está público, está disponível. Eu mando link de conteúdo de técnicas que eu vou avaliar se a pessoa estudou ou não.
Normalmente eu tento trabalhar com Spin, Challenger e programação neurolinguística ali, rapport, que é o que é mais fácil da gente avaliar no roleplay, né? Mas você tem que ir muito na linha de metodologia que faça sentido para a tua operação. E essa pessoa vai ter um tempo para estudar todo esse material e ir para o roleplay com você. No roleplay, Júlio, independente de ser vendedor ou pré-vendedor, eu gosto de usar o teste de agendamento. Por um motivo. O que eu quero avaliar no roleplay é o quanto essa pessoa teve curiosidade, o quanto essa pessoa conseguiu estudar sozinha e absorver aquele conteúdo sozinha, o quanto essa pessoa teve atitude, o quanto essa pessoa melhorou depois do feedback que eu dei, porque eu vou dar um feedback ali para ela fazer uma segunda rodada, e se eu faço uma simulação muito longa, eu não consigo fazer essa dinâmica, então eu pego uma simulação de agendamento, não de reunião, tá? Então, o candidato, ele entra ali, vou falar como a gente faria sendo individual, mas você pode fazer com até 4 pessoas. O candidato vai entrar ali, você vai explicar como a dinâmica vai funcionar, você sempre vai ter uma pessoa que vai fazer papel de cliente, e você vai explicar para ela, olha, você tem 5 minutos para fazer um agendamento de uma reunião com essa pessoa. Ele vai fazer, e aí você vai perceber. Ele usou as técnicas de programação neurolinguística que você passou? Ele usou técnicas de rapport para criar conexão ali naquela ligação? Ele usou gatilhos mentais? Ele fez um elevator pitch perguntando, você já conhece a nossa empresa? Não. Então, vou te apresentar. Ele usou gatilhos mentais nesse elevator pitch? Ele fez perguntas de situação, problema, implicação, necessidade de solução? Ou ele trouxe insights ali naquela ligação do tipo que você acabou de falar, né? Olha, eu converso muito com empresas como a sua, com empreendedores como você e tal, eles normalmente falam que tem desafios XYZ, você também passa por isso aí e tal. Ele conseguiu usar as técnicas que ele estudou sozinho? Beleza, vamos supor que ele foi terrível. E tudo bem. Ele foi terrível. Depois que ele faz essa primeira rodada, a gente propõe um feedback técnico. Então, basicamente, o que o gestor vai fazer é compartilhar uma tela com PPT, pode ser tópicos ali, bullet points, com orientações do que ele deveria ter feito, usando as técnicas que você previamente passou para ele. E você pede para ele fazer uma segunda rodada. Fala, vamos fazer uma segunda rodada agora que eu te dei esses feedbacks? Beleza. Você já vai ali conseguir avaliar o quanto a pessoa melhorou depois do feedback que ela recebeu. Eu uso uma planilha aqui da Exchange que a gente montou que vai pontuando o candidato ao longo do roleplay. Então, ele vai se autoavaliando, né? Então, na primeira rodada, depois que ele faz o agendamento, a gente pede para ele se autoavaliar de 0 a 10, o quanto ele ficou satisfeito com o pitch dele. Depois que a gente dá o feedback, a gente pede para ele se autoavaliar de novo. Normalmente a nota cai, porque você amplia a consciência do que ele deveria ter feito. Depois, na segunda rodada, a gente pede para ele se avaliar mais uma vez. E o que a gente quer ver é o quanto ele melhorou de uma rodada para outra. Em resumo, se você pega um vendedor que tem pouca experiência, um vendedor que não foi tão bem na primeira rodada, mas depois de um feedback rápido que você deu ali, ela já melhorou rapidamente, isso é um sinal de que quando você contratar, você vai ter a capacidade de desenvolver essa pessoa. Você vai conseguir desenvolver. Agora, quando você vê um roleplay catastrófico, você dá um feedback e essa pessoa não melhora, ela não vai mudar no dia a dia com você. É exatamente assim que ela é e é assim que ela vai se comportar. Você vai tentar desenvolver e ela não vai se desenvolver. E aí é a hora que você tem que fugir. Mas para boa notícia aqui para todos, normalmente o roleplay tem uma taxa de conversão de 30% a 50%. Então, se você colocar ali 4 candidatos para fazer numa dinâmica, você vai salvar 2, e desses 2, depois da entrevista, provavelmente você vai salvar 1. Calma ali. Agora a gente vai para a nossa segunda sessão aqui do podcast, do nosso videocast, digamos assim, que é te conhecer as histórias pessoais suas, o dia a dia, enfim, conhecer Cameli por trás de toda essa chuva de conhecimento que a gente acaba de receber, que é a sessão Fora do Forecast. Então, queria que você contasse para mim quem que é você como vendedora numa sala de espera antes da reunião de um cliente. O que você estaria fazendo? Quem que é você? Olha, normalmente você vai me pegar conversando com as pessoas que estão nos bastidores, que estão por ali. Normalmente vai me pegar observando muito a empresa, detalhes sobre a empresa.
Eu normalmente, assim, eu hoje sou uma vendedora, continuo sendo vendedora, mas sou vendedora home office, né? Que muita gente por aí critica, mas performa, viu? Então, para mim, home office é a melhor coisa que tem, porque você fica muito mais produtivo. Então, como eu não tenho a recepção, Júlio, eu gasto meu tempo antes de entrar na reunião pesquisando o site da empresa, o LinkedIn de todas as pessoas que vão entrar. Então, assim, se eu estivesse no presencial, eu faria a mesma coisa antes de sair de casa. A diferença é que quando eu chegasse lá, eu ia tentar observar o máximo de coisas que estão acontecendo ali no presencial, né? Agora, tendo muito cuidado, porque tem muito vendedor que faz isso para usar na tentativa de criar rapport e acaba fazendo o contrário. Observando demais, fazendo comentários demais sobre o que observou e dando um tiro no próprio pé, né? Coisas, vou citar coisas bizarras aqui para vocês. Uma vez um vendedor falou que foi comentar a fotografia que ele viu no porta-retrato do cliente, falou assim, nossa, sua filha é linda. Ele falou assim, não é minha filha, é minha esposa. Cara, assim, é comentário que guarda para você, né? Já aconteceu com o meu ex-CEO, que ele falou que tinha um fornecedor, deu um carrinho de ferro para ele, tipo uma picape que fala, aquele carrinho que tem uma parte de trás ali para guardar coisa. Uma picape, né? É Uma uma Saveiro da picapezinha. vida, uma picapezinha. Isso, uma picapezinha. Ele deu uma picapezinha para ele e ele, desorganizado que é, largou a picape em cima da mesa. E aí ele falou que um fornecedor X chegou lá falando assim, pô, que legal que você gosta de picape, eu também curto. Ele falou assim, cara, odeio, quer levar para você? Isso aqui eu ganhei e esqueci de jogar fora. Então, assim, eu sou uma pessoa muito observadora, mas eu tomo muito cuidado com o que eu pesquisei, com o que eu avaliei do cliente para usar as informações certas para criar conexão. E não coisas triviais do dia a dia que a gente vê um quadro pendurado ou time que o cara torce. Agora, pegando pelo lado de todo o seu histórico de liderança, né, que você desenvolveu, acho que você deve ter desenvolvido uma série de práticas e uma série e um modo de ver o mundo, um modo de ver liderança, um modo de ver gestão de equipe. Se você tivesse um manual de instruções sobre o seu perfil como liderança e como que as pessoas deveriam trabalhar com você, o que teria escrito nesse manual? Olha, o meu manual seria basicamente o primeiro capítulo do livro Gerenciando Pessoas da Harvard Business Review. Isso resume tudo. Se você que está ouvindo a gente ficou curioso, leia. Então, o meu manual seria a liderança situacional. As pessoas que trabalhavam comigo falavam assim, às vezes trabalhar com a Cameli parece que você está cada dia trabalhando com uma pessoa diferente. Porque eu tinha que eu tinha que ter os 6 perfis. Eu tinha que ser a líder treinadora, coach, eu tinha que ser uma líder modeladora em alguns momentos, eu tinha que ser uma líder harmoniosa e amiga de todo mundo em alguns momentos, eu tinha que ser uma líder visionária na reunião no kickoff de vendas, eu tinha que ser uma líder coercitiva com questões problemáticas, pessoas problemáticas, situação de crise. Então, quem trabalhou comigo, com certeza diria assim, cara, a Cameli tem algum nível de bipolaridade, né? Assim, porque ela transita entre vários perfis ao longo do dia, muito rapidamente. Mas um resumo da líder que eu sou, com certeza seria o primeiro capítulo do Gerenciando Pessoas da Harvard Business Review, capinha amarela. Que massa. Esse daí eu nunca li, mas fiquei curioso para ler, para entender todos esses perfis de liderança. Bom. Agora, pegando esse gancho também da liderança, considerando o seu perfil de liderança, você, por conta do seu perfil, de algum atributo do seu perfil de liderança, você já ficou numa posição desfavorável durante o coaching de algum vendedor? Por exemplo, você se colocou numa posição que você foi pega de surpresa por conta de alguma característica do seu perfil de liderança? Eu já fui pega de surpresa em massa, na verdade. Apesar de ser uma líder situacional e ter trabalhado muito para ser uma líder situacional, eu sempre tive um estilo mais coach. Sempre. E isso, em algum momento, me prejudicou em massa. Como assim, Cameli, te prejudicou em massa? Porque eu queria aplicar o líder coach, assim, no suprassumo da liderança. Então, eu fazia coaching de vida com a minha equipe,
Isso era coaching group, né? Não fazia individual, mas eu fazia coaching group. Eu fazia coaching técnico, eu fazia coaching de carreira. E chegou um ponto que eu desenvolvi algumas pessoas tão rápido e com tanta potência que eu saí perdendo um monte de gente. Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar prontas muito rapidamente para um próximo nível. E em alguns momentos eu não tinha esse próximo nível. E o mercado começou a olhar para a minha equipe como... né, assim, chegou uma época que eu palestrava muito, fazia muito podcast e tal. E quando as pessoas começavam a perceber como eu trabalhava onboarding, como eu desenvolvia pessoas, a galera começou assim, pô, vou pegar pronto lá no time da Cavell, né? Pra que eu vou me esforçar? Pra você ter uma ideia, cara, eu passei por situações onde liderados meus que na época ganhavam, sei lá, R$3.000, tiveram ofertas para ganhar 7, para ganhar 10. É um negócio que você não tem como... Você pode ser o melhor líder do mundo, você pode ser o melhor desenvolvedor de pessoas do mundo. Cara, se o liderado quiser ir pelo dinheiro, ele vai, né? Porque não tem como. E eu tive pessoas, inclusive, que receberam ofertas de 7 mil e não foram. Porque eles falaram... Esse menino, por exemplo, falou assim, cara, você ampliou tanto a nossa consciência sobre carreira que eu sei que eu não tô pronto para esse cargo de 7 mil. E eu sei que se eu for para lá, eu vou ser demitido em menos de 6 meses. Eu não estou preparado. Esse foi um caso de extremo sucesso. Mas agora, e dos insucessos? Por exemplo, porque você pode ter perdido gente nesse processo, né? Mas, de fato, você também não vai deixar de treinar a sua equipe e fazer a mentoria deles para eles ficarem melhores. Então, assim, qual que é a saída? Quais foram os aprendizados? Os aprendizados foram, basicamente, foque muito mais no coaching técnico, nas skills que fazem parte da função dessa pessoa, do que no coaching de carreira inicialmente. Porque o coaching de carreira, para começar a fazer sentido, você primeiro tem que expandir a roda de competências daquela função. Qual foi um dos meus maiores erros? A pessoa mal entrava e eu já queria fazer um coaching de carreira com ela. E eu já começava a modelar plano de longo prazo, médio prazo, curto prazo, criar expectativas de crescimento acelerado de carreira. E aí as pessoas começaram... E assim, teve mais insucesso dos liderados do que do meu lado, né? Porque tiveram muitos liderados que saíram e se arrependeram muito, né? Muito, muito, assim, de pedir para voltar. Posso voltar? Deixa eu voltar e tal. E aí voltava? Não. Não voltava. Não. Infelizmente não, por uma questão de cultura, assim, o que o líder tem que pensar, assim, qual o recado que você passa, exato, né? Quando você fala assim, não, vai lá, meu filho, é a mesma coisa que o pai falar pro filho assim, tenta morar sozinho, se der errado, você volta para casa. Pô, óbvio que vai dar errado e óbvio que daqui a pouco todos os filhos estão querendo fazer isso, né? Então, e isso é ruim para a operação. Então, se eu falo para a pessoa assim, não, vai lá, tenta, se der errado, você volta. Eu, particularmente, acho que a gente cria um problema cultural numa operação que é grande, de todo mundo falar assim, se alguém me fizer uma proposta financeiramente atrativa, eu vou lá, tento. Se der errado, eu volto. Não bom. Eu não acho muito bom, tá? Mas existem controvérsias em relação a isso. Mas eu não, as pessoas não voltavam, assim, saiu. E isso, inclusive, fez muita gente pensar 1000 vezes antes de sair, porque sabia que se arrependesse não ia voltar. Né? Então, mas eu acho que o grande ponto aqui de erro que eu vejo é antecipar um estágio que deveria ser feito depois de um ciclo de desenvolvimento técnico. Se você tem uma função de pré-venda, você deveria focar muito mais no coaching para desenvolver aquele pré-vendedor para ser o melhor pré-vendedor antes de pensar num coaching de carreira para estabelecer objetivos e plano de ação no PDI dele para virar um vendedor, por exemplo. Né? Então, isso para mim foi um erro que, inclusive, eu recebi feedback do RH. Cara, você está desenvolvendo demais, você tá acelerando demais as pessoas. E aí... Que problemão. Mas é um problemão, gente. É bonito, né, falar que é líder coach, que se desenvolve, mas a hora que o mercado começa a rantear a tua equipe e oferecer salários astronômicos e você preparou aquela pessoa e ela vai embora, eu não estou dizendo que você não tem que desenvolver. A questão é, desenvolva para o que ela está fazendo naquele momento. Não vai desenvolver a pessoa para ser diretor comercial nos primeiros 6 meses que ela está sentada na cadeira de pré-vendedor, né? Já aconteceu alguma situação onde porque você falou sobre fazer coaching a nível pessoal,
né? E aí existe um outro livro também, que é o Radical Candor, da Kim Scott, que é uma autora que ela propõe um modelo de liderança onde que ela propõe uma matriz, né? Um eixo é você desafiar o seu funcionário, o seu colaborador, de uma forma que provoque um crescimento profissional dele, né? Não desafiar desafiar, né, o intelecto, mas assim, desafiar nesse sentido profissional. E um outro eixo é você se importar a um nível pessoal com o colaborador. Então, você se importar com o bem-estar a nível pessoal daquele colaborador. Você já se colocou numa posição, de certa forma, desfavorável, numa tentativa de tentar atender muitas das expectativas pessoais e passagens pessoais dos colaboradores? Ou de algum colaborador, alguma história específica? Já, e isso foi muito desfavorável para mim, porque eu acabei, em alguns momentos, virando terapia, né? E muito por uma falha minha, porque naquela época eu não fazia terapia. E por não fazer terapia, eu não entendia a importância que um processo terapêutico tem para ter mais equilíbrio na vida pessoal e profissional. Então, às vezes, aconteciam coisas na vida pessoal que atrapalhava a performance no trabalho, e as pessoas vinham conversar com quem? Comigo, fora do horário. Então, infelizmente, eu criei uma dinâmica onde eu trabalhava 14, 16 horas por dia, né? Dava 18 horas, tinha aquela filhinha da terapia que vinha Terceiro conversar round. comigo, terceiro round. Então, assim, o que eu recomendo para os líderes de maneira geral nessa questão do envolvimento pessoal, é super importante que você tenha, é super importante que você seja um líder harmonioso dentro da liderança situacional, mas existem outras formas de você fazer isso, né? Almoço com a equipe, happy hour com a equipe, atividades mão na massa recorrentes com a equipe, o próprio treinamento em grupo ali para você estar próximo com o time. Mas essa coisa do se tornar terapeuta é não bom. Não bom para o liderado, porque você não é especialista nisso para resolver esses problemas. Não bom para você, porque vai te desgastar e você não vai conseguir resolver e vai atacar diretamente a tua produtividade, porque você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para estar ali fazendo isso. E eu vejo muitos líderes fazendo isso, tá? Falando que fazem one-on-one só para saber como é que a pessoa tá. Cara, one-on-one não é para saber se a pessoa tá bem ou não. Isso faz parte do dia a dia, para saber se ela tá bem ou não. One-on-one é para dar feedback, receber feedback, fazer uma sessão de coaching para mentorar o teu colaborador, né? Fazer um one-on-one que é dedicar um tempo ali da tua semana exclusivamente para aquela pessoa, para que ela evolua, né? Mas tem gente que faz o one-on-one toda semana para fazer sessão de terapia. Isso não é bom. Então, agora, como é que você consegue direcionar bem o teu liderado para ele, por exemplo, procurar um apoio especializado? Quando você faz. Então, eu consegui ter muito mais propriedade para dar direcionamento para os meus liderados da importância de procurar um profissional, de procurar uma terapia, que hoje é muito mais acessível do que era no passado, né? Inclusive com algumas empresas, inclusive, proporcionam isso para os liderados através de aplicativos, onde ele pode escolher o profissional que ele quer trabalhar. Mas como é que o líder vai dar esse direcionamento se ele não faz? Vai parecer assim, eu não quero ouvir os teus problemas, procura um terapeuta porque eu não vou ouvir. Não. A partir do momento que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a entender a importância daquilo, eu tive mais facilidade de filtrar os problemas pessoais das pessoas e falar assim, você já pensou em fazer terapia? Você já fez? E em muitos casos as pessoas já tinham feito e tinham largado, tinham abandonado, né? Então, tem que saber dar o direcionamento. O que é da liderança, o que é de um processo terapêutico, não é do líder. E o líder, às vezes, ele acaba assumindo uma carga emocional que vai impactar o trabalho dele e, consequentemente, vai impactar o restante da equipe como um todo, né? Então, às vezes, um problema de um dos colaboradores pode, às vezes, até se espalhar, né? Se você se conecta tanto, né? E um líder que tem um mínimo de empatia, né? Ele vai se conectar com os problemas da pessoa, ele vai entender, ele vai, às vezes, já até ter passado por algum problema e aquilo vai conectar com ele a um nível pessoal, né? E se o líder ele não está preparado também emocionalmente para conseguir lidar com isso, como você falou, fazendo terapia e etc., aquilo pode virar uma bola de neve bem negativa mesmo, né? Então
É interessante realmente essa distinção, né? Porque, assim, uma coisa é o líder, por exemplo, um líder comercial, né? Ele tem algumas atribuições com relação à evolução profissional do colaborador dele. É importante que ele tenha esse entendimento e essa empatia com relação à vida pessoal do colaborador, mas, no final das contas, ele está buscando um desenvolvimento profissional e resultados da empresa, né? Então, ele precisa entender e adaptar a sua gestão, a sua liderança de acordo com o momento que o colaborador está passando, né? Mas, no fundo, ele é a profissão dele, o histórico dele, provavelmente vai ter sido numa carreira de vendas, por exemplo, e não uma carreira de psicologia, né? Ou psiquiatria, enfim, né? Mas é importante ter essa distinção realmente. Eu queria puxar agora o papo para voltar para o processo comercial. Eu queria saber qual que foi a sua experiência de contratação mais frustrada que você já teve. Como é que foi? Cara, quando a gente fala de frustração na contratação, a gente pode ter de tudo um pouco, né? Acho que eu tive algumas, mas eu não associo essas frustrações a um erro de contratação. As maiores frustrações que eu tive foram no erro da. Sabe essa questão que você falou de desafiar a pessoa, porque isso vai fazer ela se desenvolver, enfim. Eu acho que minha maior frustração foi com uma pessoa especificamente que eu contratei, com muita expectativa de que ela poderia ser uma sucessora, e no meio do caminho eu percebi que ela não aguentaria o nível de pressão que eu aguentava. E eu coloquei muito desafio prematuramente e eu acabei perdendo a pessoa, né? Eu tive que desligar a pessoa, porque a pessoa tinha potencial, mas não naquela velocidade que a gente precisava, sabe? Então imagina que você pega uma pessoa com mega potencial, mas que teria potencial para tocar um time com 10 pessoas, não um time com 40 pessoas, não para ser coordenadora de um time com 40 pessoas. Então acho que minha maior frustração foi ter acertado a mão muito bem na entrada e ter errado a mão no meio do caminho. Ter acreditado em algum momento que a mesma velocidade que eu me desenvolvi, a mesma pressão que eu aguentava, outras pessoas aguentariam. E eu acho que muitos líderes passam por isso. Eles acabam refletindo a forma com que eles se tratam com a forma com que ele trata a equipe. Então, se ele se cobra muito, ele normalmente cobra muito da equipe. Se ele se pressiona demais ou se ele tem facilidade de absorver um conteúdo, ele tem muito coachability, ele é muito autodidata, ele espera que as pessoas também sejam assim. Eu acho que essa foi uma das maiores falhas que eu cometi, porque eu perdi uma profissional que poderia ser muito boa, mas que na condução não foi. Nem por uma sinalização dela de que, olha, tô no meu limite, nem por uma visão minha de líder de, pô, ninguém é igual a mim. Não é porque a pessoa parece comigo, porque todo mundo falava que ela era meu clone, né? O CEO falou, cara, ela é igualzinha a você. E essa coisa de ser igualzinha a você me fez pensar que, pô, se ela é igualzinha a mim, ela com certeza vai gostar do desafio e vai lidar bem com o desafio. E não foi o que aconteceu. Né? Então, acho que não foi bem uma frustração de contratação. Sim. Ela não deixa de ser porque a minha expectativa na contratação era ter uma sucessora. E no meio do caminho, não foi o que aconteceu. O que você faria diferente? Com certeza, o que eu faria diferente hoje é calibrar melhor o volume de desafios, o volume de iniciativas que eu ia colocar ali para essa pessoa e alinhar mais expectativas, né? Porque eu acho que no fim das contas o liderado ele quer que você veja ele quer que você o veja como a pessoa que está entregando e superando as expectativas, sendo que às vezes ele está cansado. Às vezes ele não está conseguindo dar conta. Às vezes, para entregar a tua expectativa, ele está trabalhando até 8 da noite, até 9 da noite, até 10 da noite. Às vezes, para entregar a tua expectativa, que você só está vendo ali o que os olhos podem ver, né? Ele está trabalhando no fim de semana, ele está deixando de ficar com a família. E se as pessoas não forem transparentes umas com as outras, elas vão acabar se frustrando mesmo. Vai frustrar o líder, vai frustrar o liderado.
Então, uma coisa que com certeza eu faria diferente é ter um melhor alinhamento de expectativas e permitindo que a pessoa seja vulnerável a ponto de falar, cara, eu não dou conta, eu não consigo. Né? Muito possivelmente eu não teria delegado tanto, dado tanta autonomia, dado tanto desafio para uma pessoa que não conseguiria emocionalmente lidar com aquilo. Você acha que, de certa forma, talvez você não ter transparecido sua própria vulnerabilidade deixou de fazer com que ela transparecesse a própria vulnerabilidade dela? Total. É por isso que eu tô falando, nós líderes, quando a gente não tem essa consciência, a gente trata o liderado do jeito que a gente se trata. Né? Eu participei de um treinamento de liderança sensacional que foi imersivo, num hotel, uma semana, e eu lembro até hoje de uma dinâmica que a gente fez, que uma das meninas, era uma dinâmica que você tinha que montar uma coreografia, um jingle e tal, e uma das meninas que era líder de equipe, quando a equipe dela supostamente errou a coreografia na hora da apresentação, cara, ela virou, ela era da frente, assim, eles estavam nessa posição, ela ficava na frente, a galera, assim, em V. Ela virou pra galera e começou a gritar com a galera, tipo, vocês estão fazendo tudo errado, não sei o que, né? Deu um show. Ficou um puta climão, aí todo mundo foi pro quarto do hotel e meio que deu uma parada ali na dinâmica e tal. E aí no dia seguinte de manhã, o facilitador, muito assim, ele deve ter dormido pensando como é que eu vou lidar com essa maluquice que aconteceu aqui. E no outro dia de manhã ele falou assim, ele chegou pra menina na frente de todo mundo e falou assim, você se cobra muito? A menina já começou a chorar. No improviso. No improviso. Ele falou assim, você se cobra muito como líder? Ela começou a chorar. E ele falou assim, aprenda uma coisa, a forma com que você faz uma coisa é a mesma forma com que você faz todas as outras coisas. A reação que você teve ali com a sua equipe é a mesma reação que você tem com você quando você erra. E aí ela falou assim, ela já pediu desculpa para todo mundo, porque inclusive eles não erraram. Eu errei a coreografia e todo mundo me copiou. Ela tinha errado. E como ela errou, todo mundo que estava atrás dela errou também. E, cara, ela sentou o cacete em todo mundo no meio da dinâmica. Então, você imagina, assim, do jeito que a gente faz, eu sempre fui uma pessoa muito... Cara, eu aguento... Só pra você ter uma ideia, Júlio, meu assessment tem um assessment chamado HPTI, da Thomas, que ele avalia alguns pilares de traço de personalidade para a liderança. E a minha resiliência é 95%. O próprio professor, no dia que estava dando aula, falou, caraca, isso aí é alto, hein? Isso aí eu quase nunca vejo. Falou, quase nunca vejo. E é exatamente isso. Eu sou uma pessoa tão resiliente, tão aguenta pressão, aguenta tapa na cara, não pede para sair de jeito nenhum, que eu tenho essa casca grossa, né? De, pô, eu aguento, pode me dar mais que eu dou conta. E essa baixa vulnerabilidade, né? Porque ser vulnerável é justamente você falar, eu não dou conta, eu não consigo, eu não estou conseguindo, né? Eu preciso de ajuda. Então, essa coisa, às vezes, de a gente ser resiliente demais, aguentar pressão demais, aguentar demanda demais e não falar, pode fazer com que toda a sua equipe esteja tendo o mesmo comportamento. Querendo ser resiliente demais, aguentando demais, não demonstrando vulnerabilidade, e você vai acabar perdendo boas pessoas no meio do caminho. Bons ensinamentos. Você comentou sobre esse caso aí, inusitado, né? Da mulher que gritou com o restante do pessoal, falando que eles erraram a coreografia e no final das contas ela mesma que tinha errado. Falando de situação inusitada, qual que foi a situação mais inusitada que você já passou durante a contratação de um candidato ou durante o roleplay com um grupo de candidatos? Olha, vou falar para vocês um negócio. Cuidado na hora de escalar uma operação. A gente cometeu a loucura de, por uma alta pressão por contratação, criar uma dinâmica de entrevista coletiva. Chegou no início assim, do processo, a gente falou, cara, então vamos testar uma entrevista coletiva e tal, pegar vários candidatos e bater um papo com eles juntos. Olha, Deus me livre, não façam isso, eu não faria isso nunca mais. Eu fiz por pouco tempo e depois paralisei. Eu falei, eu prefiro gastar mais tempo entrevistando,
Cara, porque era cada bizarrice que acontecia. Teve uma menina, eu acho que o mais inusitado foi esse. A gente fez uma pergunta, eu não vou lembrar qual foi a pergunta da entrevista, e que eu não sei de onde ela tirou contexto para contar como é que foi o primeiro beijo dela com... lembrei. A gente fazia uma pergunta que era assim, me conta um pouco sobre você, pessoal, não quero saber profissional, quero te conhecer, quero entender quem é você. A menina começou a falar do primeiro beijo que ela deu no namorado e dar detalhes sórdidos do beijo. E eu não sabia onde enfiava a minha cara e os outros... No meio do grupo. Essa época eu tinha tretas homéricas com a RH. Que eu falava assim, de onde vocês tiraram essa pessoa, cara? Pelo amor de Deus. Né? Mas foi, acho que essa pessoa passou, Né? Foi qual teste que essa pessoa passou pra você botar ela numa entrevista coletiva? Que eu acho que foi a parada mais bizarra que eu já vi. Foi ninguém... As pessoas não sabiam onde enfiavam a cara, assim, dela contando detalhes do show que ela foi com o namorado, o beijo que ele deu e como era o beijo. Falei, meu Deus, o que ela tá fazendo, né? E, eram 4 candidatos, os outros 3 olhando pra cara dela com aquela cara de, bom, menos uma, né? Assim, a pessoa não tá entendendo que isso aqui é uma entrevista, não é um bate-papo com as amigas no bar. E a gente passando um perrengue ali, né? Tendo que lidar com aquela situação. Mas acho que foi a parada mais inusitada, assim. Foi alguém contar do beijo do namorado na entrevista. Agora eu queria mudar completamente de assunto, assim. Porque quando a gente pensa sobre liderança de alta performance, eu acho que tem muita coisa que influencia na alta performance de um indivíduo, né? Eu queria saber se você tem algum tipo de ritual, boa prática, rotina, para conseguir fomentar e manter, por exemplo, essa sua resiliência que você comentou, então manter uma boa produtividade. Me conta um pouco dessa sua rotina ou ritual que você tem. Bom, vamos lá. Nem sempre fui assim. Eu acho que muito do desgaste físico, mental, emocional que eu já vivi na vida como diretora comercial tem muito a ver com a falta de um conceito que depois eu comecei a aplicar, que é do envolvimento total. É um livro que fala sobre 4 pilares da nossa vida que a gente deveria cuidar para ter mais energia, né? E a gente fala muito de gestão do tempo, a gente fala muito que o líder ele tem que fazer um bom gerenciamento do seu tempo. Só que uma pessoa com bom gerenciamento de tempo, que bota ali todos os blocos de atividade na agenda, né? Que tem foco, enfim, mas que não tem uma boa gestão de energia, muito possivelmente vai demorar muito mais tempo fazendo alguma coisa que ele faria muito mais rápido se tivesse uma boa energia para executar. Então, esse livro é um livro que eu recomendo para todo mundo, né, que é Envolvimento Total, que fala desses 4 pilares que a gente deveria cuidar, né, do físico, do emocional, do espiritual e do mental. Então, o físico, né, é o óbvio, o físico tem a ver com você fazer uma atividade, com você cuidar da sua saúde, né? Eu passei a ter, por exemplo, eu tenho invite na agenda para lembrar de marcar todos os médicos, fazer check-up, fazer exame, coisa que eu não fazia. Aí depois de um tempo eu falei assim, para bater meta a gente precisa estar vivo, né? Então é bom ir ao médico de vez em quando, porque você não vai bater meta se você não estiver aqui. Então, cuidado. Eu fiz isso hoje, assim, tipo, eu tenho que colocar na agenda também, de lembrar de fazer um esporte, lembrar de marcar exame de sangue, exame no médico e etc. Porque se deixar a gente acaba esquecendo, mas impacta completamente na nossa performance. Total, né? Mas total. Pode continuar, por favor. Então, físico é o óbvio, né? Você cuidar da sua saúde física. Quando a gente fala do emocional, né? O emocional ele está muito ligado a, por exemplo, a terapia, a fazer uma meditação, né? Foram coisas que eu inseri na minha vida depois que eu entendi que nem tudo girava em torno de gestão do tempo. Então, hoje eu faço meditação todos os dias, faço minha terapia toda semana, né? Eu cuido para que o meu emocional esteja em dia. O espiritual, o espiritual ele não tem a ver com religião, tá? Ele tem a ver com a tua clareza de valores, de envolvimento,
de conexão com o teu propósito, de saber que você, por exemplo, trabalha com uma coisa que realmente é o que te faz feliz todo dia de manhã, né? Eu gosto muito daquele conceito do Ikigai, né? O que você é apaixonado, o que você é bom em fazer, o que você pode ser remunerado, o que tem algum impacto para o mundo do que você faz. Então, ter essa clareza de que você está trabalhando com uma coisa que realmente é o que você ama, realmente é o que você gosta de fazer, isso também te reenergiza, isso também faz com que você seja mais produtivo, que você tenha mais resiliência, né? E, por fim, o mental. Que aí o mental está relacionado à leitura, está relacionado a estudo, está relacionado a um bom planejamento, né? Então, cuidar desses 4 pilares ajuda a ter não só uma boa gestão do tempo, mas também uma boa gestão de energia. E eu associo muito hoje a minha alta performance, a bater as metas, a entregar os resultados que a gente quer, a isso. Se eu não tivesse isso hoje, com certeza, eu não suportaria, isso é um fato. Como já não suportei em algum momento da minha carreira. Você já chegou a ter alguma complicação um pouco mais séria? Já fui parar numa UTIzinha. É mesmo? Já. De burnout Já. mesmo? Uhum. Caramba. Sim, já. Depois de um desalinhamento estratégico com uma par, eu falei, cara, tô ferrada. E a pessoa falou, vou tirar férias, vou ficar um mês na Europa, quando eu voltar eu resolvo isso. Eu dei um piripaque. Então, não recomendo para ninguém, gente. Cuidem da sua saúde física, mental, emocional, espiritual. Tenham equilíbrio. A sua equipe agradece, a sua família agradece. Total. Porra. Show, Cameli. Acho que pra gente finalizar aqui, a última pergunta que eu quero fazer é porque logo no começo da nossa conversa, você compartilhou que você é formada em hipnoterapia corporativa. Uhum. Né? E eu, particularmente, eu não conheço nada assim, mas eu tenho muita curiosidade por conhecer hipnoterapia. E eu queria saber qual que foi você pratica hipnoterapia em outras pessoas, né? Uhum. Sim. Eu pratico em mim todo santo dia e pratico com outras pessoas, mas só pessoas da área comercial e só em grupo. Eu não faço individual. Mas, na verdade, o gatilho para estudar hipnoterapia, para me formar, eu sou formada pela Omni Brasil, o gatilho foi pessoal. O gatilho não foi usar isso como capacitação para criar um produto dentro da Exchange inicialmente, né? Meu grande ponto era, eu cresci numa família onde minha mãe vivia falando que empreender era coisa de louco, você não vai empreender de jeito nenhum, você tem que trabalhar na empresa de alguém, você tem que ser CLT, não vai me dar uma dessa de querer copiar teu pai que tentou empreender a vida toda e não funcionou. Então ela criou uma programação mental em mim de medo do empreendedorismo, né? Um medo absurdo de empreender. Quando eu decidi fazer minha transição, eu acordava todos os dias com crise de ansiedade. Assim, todo dia eu achava que alguma coisa ruim ia acontecer e eu não ia conseguir pagar a conta, e a mão suando, enfim. Para começar a Escola Exchange. No momento de transição para a Escola Exchange. Na verdade, assim, eu fundei junto com o Okino Exchange em 2019. Eu ainda estava no corporativo e a Exchange era um trabalho inside job, né? Então, a gente dava treinamento no fim de semana, a gente dava treinamento à noite, enfim. Quando eu decidi realmente virar a chave, eu falei, Okino, eu não sei você, meu amigo, mas eu vou virar a chave. Ele ainda demorou alguns meses, né? Porque o Okino, como você conheceu, é um cara bem racional, bem analítico, então ele jamais pularia do barco do corporativo e iria para o empreendedorismo sem ter minimamente uma segurança. Então, quando eu fechei os primeiros contratos recorrentes ali, ele virou a chave. Mas quando eu decidi fazer isso, eu tive que trabalhar isso na terapia, eu tive que desconstruir algumas coisas, né? Algumas programações mentais que já estavam instaladas na minha cabeça sobre empreendedorismo. Meu terapeuta teve que me dar um chacoalhão, né? Eu lembro de um dia que ele chegou na sessão e falou assim, cara, vamos lá, o dinheiro que você tem aplicado hoje, você sobrevive quanto tempo sem fazer nada? Aí eu fiz a conta. Peguei meu custo de vida, dividi, eu falei 5 anos. Aí ele falou, você trabalha na área comercial há quantos anos? Na época eu falei, 15 anos.
Você era diretora comercial de uma empresa com 140 vendedores. E da onde você tirou que você não vai vender como empreendedora? E mesmo que você não venda, são 5 anos sem fazer nada, pagando as contas se você não vender nada. Então, assim, é um medo que não existe. Quando eu comecei a ver que aquilo ali realmente na terapia era um medo que não existia, não era racional, eu falei, cara, eu preciso de ajuda, alguma coisa tá errada. E aí que eu fui buscar a hipnoterapia. Então, eu busquei a hipnoterapia muito mais para destravar uma questão pessoal, de medo de empreender, do que efetivamente transformar isso num produto na exchange. Mas acabou que depois do treinamento eu falei, cara, eu posso ajudar muita gente com isso, porque muitos vendedores acabam não performando em algum momento, não por falta de capacitação técnica, não por falta de saber spin selling, challenger, PNL, não é por falta do techniquez da venda. Às vezes o que falta no vendedor é autoconfiança, é motivação, é acreditar em si mesmo, é lidar com a frustração do comercial, né? Porque o comercial tem muita frustração. É a frustração de ligar o dia inteiro e não falar com ninguém, é a frustração do cliente falar que vai fechar e você colocar no commit e na hora H não fechar. Então, o que mais tem no comercial é a frustração. A questão é como o vendedor lida emocionalmente com isso para continuar performando, né? E qual que foi a situação mais diferente que você já passou assim na hora de aplicar hipnoterapia em grupo? Eu acho que as situações mais engraçadas, assim, mais diferentes de aplicar hipnoterapia em grupo é quando a gente faz regressão em grupo, né? E aí, quando a gente faz a regressão em grupo, é porque quando a gente aborda esse tema, por exemplo, frustração, que é um dos fatores que mais deixa o vendedor desanimado. Pô, você imagina você fazer uma reunião, achar que foi ótima, você prometer uma conta estratégica para o líder comercial e, de repente, essa conta não virar. E aí tem vendedores que podem ter aquela sensação de, cara, será que o problema está comigo? Será que eu não... Alguma coisa de errada que eu fiz? Será que eu não sirvo para isso, né? Então, a gente normalmente faz um processo de regressão na atividade em grupo para que os participantes eles consigam acessar ali no subconsciente qual foi o primeiro fato, o primeiro evento que eles lembram na infância de ter sentido, né, essa emoção da frustração, né? O que aconteceu pela primeira vez na vida deles que gerou esse sentimento, essa emoção da frustração. E aí a gente escuta de tudo, Júlio. Assim, desde, nossa, eu lembrei que quando eu tinha 4 anos de idade, meus primos falaram que era para eu ir na padaria que estavam dando biscoito, e eu peguei o biscoito, voltei para casa e o dono da padaria foi bater na casa do meu pai falando que eu roubei o biscoito e tomei uma coça. Foi a primeira vez que eu me frustrei. Aí tem gente que lembra de situações de frustração relacionadas, por exemplo, poxa, a primeira vez que meu pai viajou para um outro estado, levou todos os meus irmãos e não me levou, né? Até crianças, é um ponto, né? Até crianças que lembram que a primeira frustração que tiveram foi o falecimento do pai, com 4, 5 anos de idade. Então você vê como a programação mental das pessoas relacionada a determinadas emoções pode ser muito diferente. Enquanto uma criança programou na cabeça dela como lidar com a frustração de tomar uma coça, a outra de ser abandonada, né, numa viagem que o pai fez com todos os irmãos menos com ela, e a outra de ter perdido o pai. Então, cada um lida com a frustração de maneiras diferentes, porque cada um processou a frustração em cenários e situações que aconteceram de formas completamente diferentes na vida, né? Assim como a resiliência. Quando a gente fala assim, por que a pessoa é resiliente? Por que algumas pessoas são resilientes e outras não? Puxa o histórico de vida das pessoas resilientes e puxa o histórico de vida das pessoas que não têm tanta resiliência, né? Você vai ver uma diferença clara de programação mental a partir de emoções vividas na infância. Então, basicamente, o que a gente faz nesses treinamentos é ampliar a consciência das pessoas e mostrar para elas, primeiro, como é que a mente humana funciona, né? Como é que é o modelo mental, o que é a hipnose, o que gera esse processo hipnótico, e fazer, de fato, uma regressão com o grupo para que eles encontrem ali o gatilho que fez com que elas lidassem da maneira que elas lidam com questões frustrantes, que é a mesma maneira com que elas lidam hoje. E aí, enquanto, por exemplo, eu fiz essa regressão, identifiquei um gatilho que pode estar ocasionando essa crença limitante para mim. Qual que é o próximo passo? O que acontece depois? Boa. Aí, normalmente, a gente faz uma dinâmica com o pessoal
que eu chamo de desafio dos 30 dias, né? Que é uma reprogramação mental. Então, cada um ali entendendo o que é, ou o que gera, né, aquelas emoções negativas que fazem a pessoa se desmotivar no momento de frustração, que fazem elas não acreditarem nelas, ou enfim, que atrapalham a performance, cada um define uma frase, define como quer reprogramar aquilo ali, e eles vão fazer uma atividade de auto-hipnose durante 30 dias. Então, eles passam 30 dias fazendo auto-hipnose para reprogramar aquela programação antiga que já estava instalada ali no subconsciente e começar a acreditar mais em si, começar a ter mais autoconfiança, começar a ter mais atitude, ter menos timidez. Então, cada um tem uma coisa diferente, né? E por que timidez? Porque, às vezes, a primeira vez que a pessoa se frustrou foi quando ela, sei lá, subiu no palco, no teatrinho da escola e todo mundo riu dela porque ela não lembrava das falas, né? E aí ela tinha uma mega expectativa de que o teatrinho da escola seria sensacional, ela passou vergonha. E a pessoa, às vezes, processa e programa aquilo e carrega aquilo para a vida. E ela é tímida e não sabe nem por que ela é tímida. Pô, o que aconteceu para a pessoa ser tímida? Por que a outra é tagarela, fala sem medo e a outra nunca quer falar, nunca quer se expor? Normalmente são questões que estão programadas na infância, né? Que são o que a gente chama na hipnose de efeito causador inicial, que é até os 7 anos de idade. Aí depois dos 7 anos de idade são os efeitos causadores subsequentes, que são só emoções similares que vão reforçando aquela programação que já existe. Putz, adorei o nosso papo, Cameli. Muito rico, eu achei. Acho que a gente teve uma enxurrada. Já vai querer fazer uma auto-hipnose, né? Não, eu já estou buscando, já tô buscando aqui ver como que eu posso aplicar isso daí mais no meu dia a dia. E só com essa última dica que você deu, acho que tem muita... Acho que já é muito rica, né? Porque a gente acaba passando pelas experiências e a gente não reflete aquilo que limita a gente não reflete... Às vezes a gente passa, é engraçado, porque é muito curioso, porque às vezes a gente faz em algum projeto que tem, sei lá, diversas etapas para ele funcionar, você acerta 90%, 10% você erra. Você se prende aos 10%, mas você não para refletir que você acertou todos os outros 90%. E aí você fala, isso é uma falha total, você assume aquilo para a sua vida, né? E você acaba meio que levando isso para outros lugares, outros momentos, né? Eu vou te falar que eu sei exatamente o porquê muitas pessoas veem dessa forma, e eu sou uma pessoa que vejo o copo meio cheio. Minha mãe era uma mãe que cobrava que eu tirasse nota mínima para passar. Minha mãe nunca me cobrou 10. Ela nunca pediu para eu tirar 10. Eu falei assim, cara, só tira o mínimo para passar, você não precisa ser nota 10, só precisa passar. Então, para mim, nunca foi um problema não tirar a nota 10. Se eu tirar 7 é o mínimo para passar, tá feito. Ah, mas você errou 30%. Ok, vou aprender com o meu erro, mas não passei, então tá valendo. Agora, tem crianças, por exemplo, que são extremamente exigidas a tirar nota 10 e quando tira 9,5, o pai fala, você não faz mais que obrigação, você tinha que ter tirado 10. Então, ela cresce um adulto que nunca está satisfeito com 9,5, nunca está satisfeito com acertar 90%. Ela sempre vai dar foco nos 10% que ela errou. Então, de novo, não quero que ninguém aí ligue para o pai e para a mãe para reclamar, não é isso. Mas muito da nossa programação mental hoje é baseada no que eles falaram para a gente. E a gente acreditou por um fator. Eles têm gatilho de autoridade sobre o filho. E gatilho de autoridade é um dos fatores que rebaixa o fator crítico da mente consciente e hipnotiza. Então, se tem uma pessoa que sabe hipnotizar muito bem, é pai e mãe. Ou qualquer pessoa que tenha te criado na vida. Animal. Cameli, é isso aí. Acho que fechamos por hoje. Brigadão pelo papo. Prazerzaço ter você aqui com a gente no Fora do Forecast. E é isso, gente. Prazer foi meu. Um abraço, até a próxima, hein? Tchau, tchau.